E olha, um dos assuntos de destaque tratados pelos candidatos à presidência, e foram perguntados, inclusive, aqui na série de entrevistas feita no Jornal da Record, é a respeito da liberação ou não do consumo da maconha. Como o assunto é polêmico, e a gente sempre diz a você o seguinte: quando a questão tem duas vertentes, a gente traz duas vertentes. Se tiver três vertentes, se tiver quatro, trazemos quatro. Como aparentemente tem duas vertentes, nós vamos ouvir uma delas hoje e a outra quarta-feira. Hoje, o professor Glaucio Rodrigues, coordenador do São Paulo, do Movimento Brasil Sem Drogas, que é contra a legalização. Professor, boa noite, obrigado pela participação, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Me diz uma coisa, ponto central, né? Por que contra a legalização da maconha? Bom, na verdade nós não vemos. Bom, primeiro eu vou falar do Brasil Sem Drogas rapidinho, só para que as pessoas entendam, porque como esse assunto desperta paixões muito acaloradas, ambas as partes, o Brasil Sem Drogas ele foi criado no intuito de tirar as paixões e nós trabalharmos com a realidade. Principalmente, Heródoto, trabalhando com o que nós já temos de exemplo no resto do mundo, né? E ficou bem claro para nós que a legalização da maconha não resolve absolutamente nada os problemas que os prós, né? Os prós maconha, o que o pessoal que quer aprovar, dizem, inclusive, que faça. E a maconha já deixou aquele status de ser uma droga inocente. As últimas pesquisas vêm mostrando gradativamente, muito recentemente, que é muito sério quando nós tratamos do consumo desta droga, que é uma droga, e toda droga... Quando a gente fala Brasil Sem Droga, nós estamos incluindo o cigarro e o álcool também ou não? Sim, só que a luta nessa campanha agora, em específico, é para não deixar mais uma droga se tornar lista no país, né? Nós temos duas drogas já entranhadas na cultura popular brasileira, que é muito complexo. Nós pegarmos uma droga, eu já fui muito questionado nisso, inclusive nas redes sociais, que por que uma droga que faz menos mal a gente não liberaria? Bom, primeiro, não deveríamos liberar nenhuma droga, né? Mas a maconha, ela simplesmente foi extirpada da sociedade há muitos anos e a cultura nossa, ela não tem uma positivação dentro da utilização da maconha. Então, causaria um problema muito sério. Principalmente, aí a gente tenta focar bastante na área da juventude, né? Segundo os estudos, os adultos chegam de 9% a 10% ao vício, que aí, foi o que eu te falei, até em off, que o vício, ele deixa de ser apenas um hábito e se torna uma doença, porque a pessoa não consegue mais ficar sem a substância, isso é totalmente negativo. Quando passamos para o lado da juventude, isso chega a 16% e a incríveis 18%. Então, se você for colocar aí que o Brasil tem aí 3.245.000 usuários, nós vamos colocar por baixo que pelo menos 400 mil sejam viciados, ou seja, são doentes pela maconha. E eu sou daquela coisa, se apenas um brasileiro ou apenas um ser humano tiver a doença fruto dessa droga, já vale a pena você lutar contra ela. Ainda mais 400 mil pessoas, que é um número bem expressivo. Agora, no caso específico da maconha, ela, além de tudo, ela tira a pessoa da sua consciência? A pessoa perde a consciência, passa a fazer atos que ela não se lembra de ter feito? A maconha, segundo as últimas pesquisas, ela deteriora a sua memória recente, né? As sinapses cerebrais são danificadas, realmente, e neste momento você tem vários transtornos mentais, inclusive está muito associado à esquizofrenia, à depressão. Não que ela cause depressão, mas ela ajuda, até porque uma droga, ela querendo ou não, é uma droga letárgica, né? Você acaba ficando relaxado e tal, e muitas das vezes, ao longo do tempo do consumo, ela começa a te dar muita preguiça. E até o ponto de você nem querer sair de casa. Isso ela vai tirando você do seu círculo social. A partir deste momento, ela começa a agravar os sintomas da depressão e muitos casos de depressão é agravado justamente por causa da maconha. Entendo. Bom, então essa é a questão. E o Uruguai? Bom, o Uruguai liberou. Então o Uruguai está sendo aí uma ponta, né, em cima do que nós falamos sobre um laboratório, né? São culturas parecidas, que quando a gente fala de Holanda, Suíça, Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem comparações até por ser o tamanho dele e a quantidade de população, né? Mas tirando isso, a área da cultura, a educação principalmente, quando a gente vai fazer o laboratório com países de primeiro mundo, é complicado. A educação nesses países são muito maiores, as pessoas têm acesso à informação, diferentemente do que é no Brasil atualmente, mas aí nesse ponto o Uruguai ele começa a ter uma similaridade. Só que tem um ponto que nós temos que pensar também. O Uruguai tem 3 milhões de pessoas
vivendo nele. O Brasil somos mais de 200 milhões. Então, tirar por base o Uruguai do Brasil é uma coisa bem complexa, a começar pela situação da população de cada país. Mas o que nós temos visto em todo o mundo, que o mundo inteiro está voltando atrás, uma tendência mundial daqueles que legalizaram de voltar atrás por causa dos transtornos, e aí tem muita gente que fala assim comigo, né? Mas, Glaucio, você não acha que cada um tem o direito de viver a sua vida? Eu concordo. Mas que ele viva numa ilha, né? Porque quando você está em sociedade, as suas atitudes, ela influi na atitude, na vida de qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu vou fumar umzinho e vou pegar um carro. Eu vou fumar umzinho e vou praticar a minha profissão. Ou seja, eu estou lidando com o público. E isso é uma coisa muito complexa. Mas não acontece com pessoa que é dependente de álcool? Só que toma tem um o álcool, detalhe. dirige o carro, toma o álcool e vai só trabalhar. Só que é o seguinte, olha que a doença não é a mesma? Olha que coisa legal. Sim, teoricamente sim, até mais grave no caso do álcool, né? Eu concordo. Isso aí eu não discordo nada. Por isso que eu estou falando, a gente não tem paixão. A gente está colocando na balança e está percebendo que os lucros são menores que os prejuízos. Os prejuízos, na verdade, são muito maiores, né? Então, o que acontece? No caso do álcool, se você toma um copo de cerveja, tá? E vai trabalhar de manhã cedo, você está em jejum, você toma um copo de cerveja, você chegou no trabalho, obviamente, a pessoa que está acostumada a tomar, ela não vai sentir nenhum sintoma, mas ela vai ficar com hálito, é banderosa nessa situação. Então, obviamente, isso restringe a pessoa de utilizar. A maconha, por incrível que pareça, ela não deixa vestígios exteriores. Então, ou seja, se a pessoa consumir, e que seja um fininho, que seja, né, que é o que eles costumam falar, um fininho, ela vai fazer a onda, ou seja, ela vai entorpecer a mente da pessoa, e a partir desse momento, se você escova o dente, lava a sua mão, passa um perfume, acabou. Ou seja, você passa batido, e o colírio, né? Ou seja, você passa batido do estereótipo, ninguém vai perceber. Só que as suas ações ficam limitadas. Por mais que pessoas apaixonadas dizem, não, mas eu trabalho muito melhor, tal, eu tenho certeza que você trabalha melhor sóbrio, natural, do que sob influência de qualquer droga.